Dos mesmos criadores de Emoji o Filme, veio aí Fallout, um filme baseado em Red Note no Twitter. Brincadeiras, memes à parte, o filme não é baseado em Red Note no Twitter, é um caso sério, mas gringo adora brincar falando que a gente tem um sistema elétrico fodido e que vai tomar banho e vai tomar choque e aí vai de arrasta pra cima e tererê, tererê. Mas só que a real é que choques no banho são muito raros. Mas atiradores em colégios lá tem, tipo, toda semana. E aí é um filme sobre isso. E antes de explicar o filme para vocês, eu gostaria de trocar um papo aqui com os meus amiguinhos, né? Os Raça Pura do Piauí, se é que existe algum aqui no canal assistindo meu canal, porque, tipo, duvido muito. Mas, por acaso, os algoritmos têm entregue esse vídeo para você, vou dar, assim, um papinho para você. Olha, eu sei que às vezes a vida pode parecer confusa, você pode se sentir desamparado, humilhado, amassado e só sentir uma raiva extrema e uma necessidade de ver tudo ao seu redor sucumbir. Isso acontece muito quando a gente não tem amor e apoio incondicional dos nossos pais, né? É uma coisinha assim que infelizmente rola. E o que eu quero dizer para você é: se vira, cara, dá seu jeito, sabe? Faça por você o que ninguém mais pode fazer. Se cuide, se ame, não queira espalhar caos, destruição e o caralho a quatro, porque você não é isso. E outra, te digo mais, não confie em nada que você está sentindo agora, até porque você está entrando na puberdade, você está recebendo vários hormônios que você não está acostumado a sentir, que você nem sabia que existia, então o seu corpo não está acostumado com todos esses hormônios novos, então tudo que você sente é um pouquinho mais exagerado, tem uma intensidade a mais ali dos novos hormônios que estão chegando para você. Então é o seguinte, não confia nos seus sentimentos nesse momento, é hormônio, eu sei que às vezes você pode estar sentindo uma raiva do tamanho do universo, mas só que pensa assim, não sou nem eu, é os meus hormônios. Daqui a pouco eu vou me adaptar a eles e eu nem vou estar sentindo mais tanta raiva assim. Ah, mas o meu colégio só tem filha da puta que fazem bullying comigo e outros filhas da puta que assistem e não fazem nada para me defender e aí eu quero que todos eles sucumbam. Tudo bem, compreensível, mas eu vou te falar o que a gente fazia na minha época, porque você não precisa tomar decisões extremas que não tem mais volta. Você pode descontar sua raiva de jeitos lúdicos e muito mais legais. Na minha época, a gente tinha a cultura de dar ovada. Olha só que maneiro. Tá aqui, cara. Eu vou conseguir? Ah, tá correto. Porque não é meu aniversário! Meu Deus! É da Thaís! Daí, assim, a intensidade de amassar o ovo dependia da raiva que a gente sentia do filho da puta. Quando era uma pessoa que a gente gostava, a gente só quebrava o ovo na maciota, assim, tuf, um tapinha de leve na cabeça. Mas quando era um desgraçado que a gente odiava, a gente dava um tapão de mão cheia na cabeça, quebrando o ovo na cabeça do cidadão. E aí, pronto, que além de você tá sujando toda a pessoa ali de ovo, né? Ela vai ficar com alguém ter fedida, você vai estar manchando uma roupa, você vai estar manchando uma autoestima, você vai estar criando uma memória ali traumática. Então vamos parar agora, imediatamente, de importar essa cultura de merda de atirar em escola e vamos ressuscitar a cultura da ovada. E outra, quando a gente não gostava mesmo da pessoa, a gente ainda podia amarrar no poste, assim, fazer uma vibe inquisição, tá ligado? Amarrava a pessoa no poste e dava bastante ovada, às vezes jogava farinha de trigo também. E é isso, abrace a tradição e diga não à modernidade. Voltando pro filme, tem a Billy Ortega e tem a blogueirinha. Elas estão lá indo pra escola, né? A Billy Ortega vai pra escola com o melhor amigo dela, etc. Vai todo mundo. E a blogueirinha tá lá no banheiro se maquiando. Enquanto elas estão no banheiro, elas ouvem o papapá de atiradores na escola. Daí elas se escondem na cabine e por isso elas conseguem sobreviver. Também chega mais um sobrevivente depois que se esconde lá também e tal. E depois o filme vai acompanhar essas pessoas lidando com o transtorno do estresse pós-traumático. Porque, né, eles viveram um trauma. E daí cada pessoa lida com isso de uma forma diferente. O amigo dela, que levou ela para a escola, vamos falar logo cada um, eu não preciso nem, ficar explicando muito o filme, porque o que é que acontece no filme? Elas tentam, né, não lidar com as emoções, elas tentam suprimir, anestesiar com bebidas, drogas, etc. Mas antes da gente chegar para essa parte, vamos falar da galera que lidou de outra forma. Não estou dizendo que é a melhor maneira de lidar com trauma, mas talvez seja, tá? Ressignificar, se pá, que é a melhor maneira de lidar com trauma. Teve o amigo dela que também sobreviveu e ele meio que transformou isso a causa de vida dele.
ele pensou assim: se eu sobrevivi, tem um bom motivo. E daí ele meio que começou a querer criar leis e implementar, sei lá, tipo, medidas para que isso nunca mais acontecesse e que não tivesse sido em vão. Teve outro menino que perdeu o irmão dele, e daí ele estava empenhado, né, em manter a estrutura familiar dele e não deixar a memória dos que morreram se perder e tudo mais. E pronto. Teve cada um que lidou da sua maneira, mas o filme não se aprofundou muito nessa galera. Só mostrou, olha só como fulano tá lidando bem. E aí, enquanto isso, as meninas, né, a Billy Ortega e a blogueirinha, elas estão meio em vibes de fumar uns. I wanna love you. Tum, tururu. Não consegui assoviar, deixa quieto. Enquanto isso, elas estavam nessas vibes. E também aquela coisa do somos só amigas. Mas depois que, né, passa toda essa anestesiação e elas resolvem que vão encarar os sentimentos, a Billy Ortega, com uma grande rede de apoio, porque a família dela não sai do lado dela em momento nenhum, tem a paciência de lidar com ela, mesmo ela estando um porre, né? E ela tem muito bloqueio, depois de ter passado pelo trauma, o estresse, de ter vivido aquela adrenalina, né? De sentir que sua vida pode acabar ali naquele momento. Depois de sentir essa adrenalina, ela meio que se anestesia para os outros sentidos. E por fazer parte de uma família funcional, creio eu, ela não tinha intimidade com o sentimento de medo. E é por isso que ela não conseguia nomear esse sentimento. Então, para ela, era muito mais fácil ela achar que ela não estava sentindo nada do que admitir para ela mesma que ela estava sentindo medo. Sendo que tem um momento que ela volta para a escola e aí alguém amassa uma latinha e a menina se mija, tá ligado? Porque o barulho da latinha sendo amassada, para ela remete a tiro, daí ela já, tipo, tem uma resposta biológica para isso. E daí, depois, a galera ao redor dela começa a pensar que ela estava com raiva das pessoas, porque ela agia com raiva. Só que ela não percebia isso, porque ela não queria parar para se... Como é que eu posso dizer, né? Para encarar os seus próprios sentimentos. Ela estava muito alheia, tentando se alienar, inclusive quando ela vai conversar com a terapeuta dela, ela só fala de alienação. É não sei o que lá das Kardashians, que tererê, tererê, e fazendo piadinha, e kikiki, kkk. Tudo isso para fugir, né, de entender o que ela sente. E aí, qual é a moral desse filme, que o filme não deixa explícito, não, mas eu vou falar para você. Quanto mais você ficar em negação, mais você vai estar atrasando o seu próprio processo de cura, tá bom? Então não adianta você, eu não sinto nada. Você está atrasando o seu próprio processo de cura. Encare os seus sentimentos, dê nome a eles, sinta-os e deixe-os fluir, como águas de um belo rio, uma cachoeira, uma coisa assim cristalina e bem refrescante, sabe? É um filme cheio de temas delicados, mas se você prestar atenção e abrir o seu coração, você pode aprender bastante com ele. Principalmente onde se esconder em caso de tiroteio na sua escola e também como lidar com trauma. Eu não sei o que vocês fariam, mas eu tentaria ressignificar, como o melhor amigo da Billy Ortega fez. I fell in love. On my lungs. I like drums. Take me back.